nós iremos falar sobre a graça das obras Chamboí e a missão dos Messias tribais celestiais. Tenemos un ambiente muy Já unificado temos um ambiente unificado y también en aqui na América do Sul e também na América Central. el español ustedes lo pueden entender Eu bien. acredito que o espanhol vocês podem entender perfeitamente, porém, para os que não entendem, nós temos uma tradução para o português, se vocês precisem de algo. Entrar de lleno en este contenido. Então, antes de entrarmos neste conteúdo, eu gostaria de informar alguns resultados que a filial Tiambó obteve. Não apenas a filial, porém a providência do Centro de Treinamento do Céu Terra Ryojon Tiambó, em nível mundial. Então, queridos irmãos e irmãs, vocês podem Y también las 10 noticias. observar nas notícias principais da sede internacional e as notícias principais do ano do Centro de Treinamento do Céu Terra Ryojon Tiambó. Año de Vocês podem perceber que foi um ano de muitas vitórias, queridos irmãos e irmãs. Foi realmente algo surpreendente, tudo o que foi feito em 2021. E COVID-19. mesmo sendo um ano com a pandemia do Covid-19, vocês podem ver nesse slide que é o resultado que nós tivemos no ano de 2021. Superou 700 mil registros e participações em nível mundial. E a meta, a expectativa é que em 2022 nós possamos ainda assim superar a barreira, a casa dos 1 milhão de registros. Então, um dos países que tem contribuído significativamente para alcançar essas metas sinceramente, é a sua nação, é o Brasil. E, bom, tivemos mais participação que a Europa ou que até mesmo os Estados Unidos. Então, agradecemos infinitamente a todo o apoio, a sinceridade que vocês estão colocando e o seu foco em levar adiante a sua participação nos seminários das grandes obras e de outras atividades. Irmãos e irmãs, essa vitória não vem apenas pelo esforço humano, mas é o esforço dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. De Hyunjinin, de Daemonin, Hyojinim, e também o apoio dos espíritos absolutamente bons, queridos irmãos e irmãs, que eles têm se mobilizado para contribuir para que pudéssemos alcançar esse resultado. E também o apoio dos líderes continentais, dos líderes regionais, dos líderes pastores que fizeram isso possível. Eles contribuíram muito através de se unir com a sede mundial. E vocês sabem que eles também fizeram a transmissão dos eventos do Centro de Treinamento, fazendo a transmissão do Rally da Esperança também. Então, eles fizeram um grande esforço para expandir esse fundamento, que até agora era um aspecto interno. Por exemplo, as grandes obras. É algo que os embaixadores da paz, os líderes religiosos têm participado das grandes obras, e dessa forma, nós conseguimos expandir o nível de participação. Então, essa é a meta, ela já foi estabelecida e, como estávamos dizendo, a esperança é que em 2022 possamos alcançar os 1 milhão de registros. Então, irmãos e irmãs, sobre essa graça, agora eu gostaria de iniciar o conteúdo para o dia de hoje. Bom, os pais celestiais, os verdadeiros pais, eles trouxeram a verdade sobre a história humana. E nós sabemos que a providência, a história humana é a história da providência da restauração. E nós já ouvimos que a providência da restauração é a providência da recriação de Adão e Eva. E também os verdadeiros pais nos têm explicado que a providência da restauração é a providência da recriação. Então, nós também podemos entender que, como resultado, o Pai Celestial, devido ao estado da queda humana, após um curso de 4.000 anos, o Pai Celestial enviou ao segundo Adão, Jesus Cristo, que foi criado depois de um curso de 4.000 anos de história.
desde a queda dos primeiros antepassados humanos. Então, nós sabemos que Jesus morreu na cruz sem completar as 3 grandes bênçãos e o propósito da criação. Então, depois disso, o Pai Celestial conduziu novamente a providência durante os últimos 2000 anos. Então, é dessa forma que a história do cristianismo começou centralizado nas obras do Espírito Santo e, finalmente, como fruto do Espírito Santo, nós chegamos à Península Coreana, onde a luz do Oriente submerge, assim como é expressado na Bíblia. Como todos vocês sabem, o verdadeiro Pai nasceu em Cheonju, na província da Coreia do Norte. 6 de enero, segundo o calendário lunar, em 1920. 6 de janeiro, segundo o calendário lunar, do ano de 1920, e a verdadeira mãe também nesse ano, em 1943, em Anju, em Pyongyang, na Coreia do Norte. Então, ambos, os verdadeiros pais, cresceram sob a proteção do Pai Celestial num mundo cheio de guerra, de doenças, de conflitos, de pobreza. E isso era Satanás fazendo um esforço desesperado para perder a sua soberania, porque ele não queria que isso acontecesse. Então, se nós observarmos a palavra do verdadeiro Pai, nós podemos ver a coleção de sermões completos na página 11, capítulo 11, nós podemos ler aqui. Quando eu me senti sozinho, enquanto caminhava neste caminho da vontade, lembrei-me de Deus me chamando e dizendo: Samuel, você sabe que eu estou com você, não sabe? Assim, percorrer por um caminho solitário não se tornou um problema. E o verdadeiro Pai continua dizendo: por um momento eu pensei que eu estava completamente sozinho, mas na verdade o Senhor está comigo. E então eu fui em frente com mais forças. Logo, desde que o verdadeiro Pai iniciou o seu caminho, a sua missão, irmãos e irmãs, ele sempre teve o entendimento de que Deus estava caminhando com ele em cada aspecto da sua vida. Então, entendendo isso, ele mesmo se determinou e teve forças para continuar com a sua missão. E nós podemos ter certeza absoluta de que, uma vez que nós iniciamos a nossa visão, a nossa vida de fé, a nossa missão, nós podemos entender o verdadeiro Pai, Deus, os Pais Celestiais, que eles estão conosco sempre, em cada momento da nossa vida. Não apenas eles, irmãos e irmãs, mas também o verdadeiro Pai continua nos dizendo: é por isso que eu nunca posso esquecer o amor de Deus por mim, nem por um momento. Jamais poderei esquecer o amor de Deus, mesmo que meu corpo seja despedaçado e meus ossos se transformem em pó milhares e milhares de vezes. Ao longo da minha vida, Deus estava comigo, onde quer que eu estivesse, e Ele se esforçou muito por mim. Essas palavras do verdadeiro Pai também nos fazem assimilar que o Pai Celestial sempre estava caminhando com o verdadeiro Pai ao longo de toda a sua vida. A verdadeira mãe também disse o seguinte: sempre percebi como Deus estava conosco, disse a verdadeira mãe. Mesmo no meio da nossa caótica jornada como refugiados, assim como Deus nos protegeu quando deixamos o norte para viajar para o sul, Ele também estava conosco quando fugimos das batalhas da Guerra da Coreia. Então, nós lemos essas palavras no Champomungyeong, no capítulo 4, na seção 1, parágrafo número 14. Essa é a convicção do pai e a convicção da mãe, que Deus sempre esteve caminhando com eles ao longo de suas vidas.